meio-dia e 3 para você, uma excelente tarde. Nós estamos chegando por aqui com mais uma edição do nosso Pop News na Pop FM, a rádio oficial da Facita. Hoje é sexta-feira, o dia 4 de agosto de 2023. Vamos que vamos até a 1. Você pode participar com a gente pelo zap exclusivo aqui do Pop News de Itaquarituba e toda a nossa grande região. O nosso zap é o 998237378, 998237378. Tem também os nossos perfis aí no Instagram, Pop FM Brasil 90.9, Pop FM Brasil 90.9 e Edson Martins _Pop FM, Edson Martins _Pop FM. Você acompanha a gente pelo radinho 90.9 ou pela internet no popfmbrasil.com, popfmbrasil.com. O site tem duas telinhas, uma de Itaquarituba, outra de Itapeva, uma de Itapeva, outra de Itaquarituba. Você clica aí na telinha de Itaquarituba para acompanhar aqui o jornal de Itaquarituba e de toda a nossa grande região. Previsão do tempo. Vamos aqui com informações do Instituto Climatempo. Hoje em Itaquarituba nós temos uma sexta-feira de sol com muitas nuvens à tarde. À noite a nebulosidade diminui. A temperatura máxima hoje prevista para Itaquarituba é 27 graus. Para amanhã a previsão é esta: dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Mínima 13, máxima 28 graus. Destaques do dia. Casos de infarto aumentam 25% no Brasil em 6 anos. Rótulos de medicamentos têm novas regras para evitar o uso incorreto. Hoje nós vamos ter aqui no Pop News conversas sobre a minha empresa. Vamos receber aqui nos estúdios, ao vivo, Carlão Pavan, do Anglo e da Unicesumar. Vamos ter entrevista também hoje aqui no programa com o presidente da Associação no Combate ao Câncer de Itaquarituba, o nosso amigo Gabriel. Pop News. Seja o primeiro a saber. Pop News. Meio-dia e 5, estamos começando por aqui o Pop News. Antes das notícias, antes das informações, manda um abraço aqui para os nossos amigos que sempre mandam um zap pra gente, sempre com a gente, o meu amigo Amadeu do táxi. Olá, meu amigo Amadeu, forte abraço para você e para todos os nossos amigos taxistas de Itaquarituba e toda a nossa grande região. Pessoal sempre dando uma caroninha aqui pra gente do Pop News. Forte abraço aí para todos vocês. Forte abraço também pro meu amigo Antônio Português. Meu amigo Antônio Português sempre manda zap também pra gente. Ele que mora ali na divisa de Coronel Macedo com Itaguaí. Forte abraço para vocês aí de Coronel Macedo, de Itaguaí, pro pessoal que mora aí na divisa também. Excelente tarde aí para todos vocês. Meio-dia e 6, então daqui a pouquinho nós vamos ter entrevista aqui no Pop News. Vamos ter duas entrevistas hoje, uma com o Carlão Pavan, ele que vai conversar com a gente sobre o Anglo e a Unicesumar. Ele vai participar com a gente do quadro Conversa sobre a minha empresa. E nós vamos ter também aqui no programa entrevista com o nosso amigo Gabriel, que é o presidente da Associação de Voluntários no Combate ao Câncer Unidos pela Vida de Itaquarituba, instituição bastante importante, instituição filantrópica bastante importante aqui de Itaquarituba. E daqui a pouquinho o nosso amigo Gabriel vai trazer pra gente as informações aí sobre isso. Meio-dia e 7, vamos iniciar aqui o programa falando sobre saúde. Casos de infarto aumentam 25% no Brasil em 6 anos. Os dados são do SUS, que destaca a importância dos cuidados com o coração. Quem está com a gente é a Solimar Luz. Dados do Sistema Único de Saúde mostram um aumento de 25% no total de internações por infarto no Brasil nos últimos 6 anos, passando de 81.500 em 2016 para mais de 1.000 em 2022. Para discutir possibilidades para reverter esse cenário, especialistas participam nesta semana aqui no Rio de Janeiro do Encontro Internacional de Cardiologia Intervencionista, maior evento da América Latina dedicado ao tema. Para o cardiologista Roberto Botelho,
diretor de comunicação da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, a saúde do coração é um dos maiores desafios na área da saúde. Há um estudo de 60 países chamado Interheart que mostrou que quanto menor a renda per capita, o nível educacional de uma população, pior os indicadores da saúde cardiovascular. Maior a mortalidade por infarto, maior a hipertensão, maior a dislipidemia. Por isso fica quase que automático a gente supor, e os dados mostraram isso, que a saúde cardiovascular do brasileiro vai mal e vem piorando. O especialista avalia que é urgente investir em recursos tecnológicos como forma de prevenção e tratamento, e ressalta a importância de um olhar mais atento para os efeitos das doenças cardiovasculares. Não só pelo gasto de saúde direto, lá o consumo do leite, da UTI, remédio, mas como o gasto da economia, por causa do custo secundário, que a pessoa que tem a doença, ela se aposenta, trabalha menos, produz menos. O impacto sobre o PIB de um país é bastante afetado. A boa notícia, de acordo com Roberto Botelho, é que 85% dos riscos que levam a doenças cardiovasculares podem ser evitados com hábitos saudáveis. Só 15% que a gente não consegue modificar. Você não consegue modificar o fato de ter na família uma genética de doença cardiovascular. Então, qual que é a melhor prática? E aí vem a notícia muito boa. Se você pratica exercício, toma cuidado com o seu sono e que procure uma comida mais saudável, se você aplica técnicas para diminuir o estresse, isso são medidas baratas, que dependem muito mais da vontade de disponibilizar um tempo para aquilo e priorizar. A gente consegue uma transformação muito impactante na saúde populacional e individual. O Sistema Único de Saúde oferece atendimento gratuito para a prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças cardiovasculares em unidades básicas de saúde. De acordo com o Ministério da Saúde, em caso de necessidade, o paciente é encaminhado para a atenção especializada, onde terá toda a assistência para o acompanhamento com especialista, exames, tratamento e os procedimentos necessários, ambulatoriais ou cirúrgicos. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Solimar Luz. 12:10, a gente falou instantes atrás aí sobre o nosso amigo Antônio Português. O Antônio mandou ontem uma mensagem pra gente e ele falou sobre o Palmeiras. Fale sobre o Palmeiras. E meu amigo Antônio Português, não sei se hoje nós temos informações do Palmeiras, daqui a pouquinho nós temos reportagens sobre o esporte, mas fica registrado aqui o seu amor pelo Palmeiras, meu amigo Antônio Português. Deixa eu mandar um abraço também aqui pro meu amigo Alexandre. O Alexandre é o diretor da escola Bernadette e hoje tem o campeonato bom de bola, bom de escola, e hoje a escola Bernadette joga contra a escola Maria de Lourdes. Com certeza aí vai ser um grande jogo. Bernadette e Maria de Lourdes a partir das 6:30 da noite. Campeonato bom de bola, bom de escola, vai ser lá no ginásio Meninico. Boa sorte aí para os atletas das duas equipes. E é claro, nós teremos aí outros jogos. Então, depois das 18:30, nós teremos movimentação do bom de bola, bom de escola aqui em Taquarituba. 12:11, vamos com mais informações aqui da nossa equipe de reportagem. Nós temos nesse instante aqui com a gente o repórter Renato Ribeiro. Temos mais uma informação aqui sobre saúde. Rótulos de medicamentos têm novas regras para evitar uso incorreto. Atualmente, quem toma remédio muitas vezes fica sem entender nada quando vai ler as informações na embalagem. Um erro na escolha da medicação pode trazer graves consequências para a saúde. Por isso, a Anvisa aprovou mudanças na rotulagem para deixar mais claro tudo o que está escrito nas embalagens, garantindo o uso correto dos medicamentos. No caso de remédios isentos de prescrição médica, a classe terapêutica e a indicação terão que ficar na frente da embalagem para facilitar a visualização. O mesmo será feito para a quantidade de medicamento, que deverá ser escrita na frente da embalagem para ajudar o consumidor na comparação de preço dos produtos. Outra mudança, o nome do remédio vai ficar em letras maiúsculas nos rótulos de medicamentos restritos ao uso de hospitais, clínicas, ambulatórios e outros serviços.
Tudo isso para evitar erros se ocorrer troca acidental entre princípios ativos com ortografia semelhante. Quanto aos remédios vendidos ao governo federal, a inscrição "venda sob prescrição" será substituída por "uso sob prescrição" ou "uso sob prescrição e retenção de receita". Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro. 12:13, forte abraço também pro meu amigo João Abelha. João Abelha tá sempre acompanhando a gente, sempre acompanhando o Pop News também. Forte abraço para você, meu amigo João Abelha. João Abelha, né? Sempre com a gente. João Abelha, a gente, né, faz trocadilhos aqui, mas tá valendo, meu amigo João. Forte abraço aí pra você. Forte abraço também pro meu amigo Zezinho da banca. O Zezinho também tá sempre acompanhando a gente. Ó, Zezinho, forte abraço pra você e pra todos aí. Forte abraço também pro meu amigo seu Ico, que vende pipocas aqui em Taquarituba. Tá sempre ligado com a gente aqui no Pop News. Forte abraço pro senhor e pra toda a família. Nós temos mais informações aqui da nossa equipe de reportagem. PEC da reforma tributária chega ao Senado. Quem tem informações pra gente sobre isso é a Priscila Mazenotti. Reforma tributária chega ao Senado. O presidente da Câmara, Arthur Lira, foi pessoalmente entregar o texto ao presidente da Casa, Rodrigo Pacheco. É a PEC que foi aprovada na Câmara em julho, antes do recesso. Arthur Lira ressaltou que foi um texto muito conversado. É fruto de muito diálogo com a sociedade civil, com a classe produtora. A parte federativa não foi esquecida em nenhum momento. Esse é o mistério do Senado Federal principal. Todos os governadores de estado foram consultados, conversados, puderam dar suas sugestões. Lógico que uma matéria como essa, com a complexidade que tem, nem todo mundo fica satisfeito, mas ela tem uma espinha dorsal equivalente a um salto de qualidade para um mundo diferente do que nós vivemos hoje. Basicamente, essa primeira fase da reforma tributária trata do consumo. Acaba com 5 tributos: PIS, COFINS e IPI, que são federais, com o ICMS, que é administrado pelos estados, e com o ISS, arrecadado pelos municípios. E cria o IVA dual, o Imposto sobre Valor Agregado, com 2 partes, uma administrada pela União e outra de forma compartilhada por estados e municípios. Com relação à tramitação, expectativa é de que ela ande rápido no Senado, com senso de urgência, como disse Rodrigo Pacheco. O texto já entrou no sistema da Casa e será agora encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, onde o relator será o senador Eduardo Braga. Ele já avisou que quer ouvir todas as partes tão logo seja oficializado o relator. Falou de 6 a 8 audiências públicas na CCJ e da possibilidade de uma sessão temática com governadores no plenário. Nós iremos examinar cada um dos artigos que foi aprovado pela Câmara para que nós possamos aqui no Senado dar a nossa contribuição. O Brasil precisa de uma reforma tributária que possa ser, ao mesmo tempo, simplificadora, que nós possamos simplificar o sistema tributário nacional, ao mesmo tempo neutra do ponto de vista tributário. Nós não podemos ter aumento de carga tributária, o Brasil não suporta aumento de carga tributária, e equilibrada do ponto de vista federativo. Relatório na CCJ, previsão inicial final de outubro. Por ser uma proposta de emenda à Constituição, são necessários 3/5 dos votos em 2 turnos de votação. No caso do Senado, 49 senadores. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. Conversa sobre minha empresa. Aí, 12:17, nós já estamos recebendo aqui nos estúdios da Pop FM, aqui no Pop News, nosso amigo Carlão Pavan. Ele vai conversar com a gente sobre o Ângulo e a Unicesumar. Carlão, forte abraço, uma excelente tarde. Seja bem-vindo aqui ao programa, seja bem-vindo aqui ao quadro Conversa sobre a Minha Empresa. Tudo bem, Carlão? Satisfação muito grande estar aqui, né? Nós por diversas vezes estivemos juntos numa outra emissora aí, sendo companheiros de programa, até mesmo dando entrevista a você. Então, é enorme satisfação estar aqui com você. Estou à sua disposição para as questões que se fizerem necessária. Legal. Carlão, vamos falar um pouquinho sobre o Ângulo. Como que surgiu o Ângulo aqui em Taquarituba? A gente sabe que já tem uma outra unidade aí, né? Unidade em Itaí. Como é que surgiu o Ângulo aqui em Taquarituba? O Ângulo já vem de bastante tempo, né?
tá aí com uns 35 anos já de casa, né? E nós assumimos a direção da empresa Seta Ângulo em 2017, aproximadamente aí 7 anos, né? E investimos bastante, fizemos muitas alterações que se faziam necessárias e hoje, graças ao bom Deus, é uma referência educacional aqui na região. Ô Carlão, e quando surgiu o Ângulo, tinha esse nome ou tinha outro nome? Como é que é? Surgiu como Seta Ângulo mesmo, Centro Educacional Taquarituba, né? E hoje mantém este mesmo nome, mas com uma roupagem diferente de pessoal, de pedagogia, material didático, enfim. É uma nova realidade do Seta Ângulo. Carlão, sobre esses anos todos aí você, né, tem com certeza a destacar pra gente essa nova realidade. Como é que foram essas mudanças aí durante esses anos todos? A gente sabe que hoje tem a tecnologia, né? Atrás não tinha tanta tecnologia, as coisas evoluem. Como é que é trabalhar aí com o Seta Ângulo nesses anos todos aí, com todas essas evoluções, principalmente as evoluções tecnológicas? Perfeito, Edson, uma boa pergunta. Porque é o seguinte, o mundo está em constante transformação, não é? A gente saiu da era dos jornais, saiu da era aí dos correios, saiu da era do telefone fixo para essa nova era tecnológica, que é a era que nós estamos vivendo agora, que é a era digital, né? Hoje tudo vem da rede social, do mundo cibernético, e o Ângulo se adequou a esses tempos modernos, contemporâneos. Hoje a nossa plataforma de ensino se baseia na área digital e também no material físico, né? Nós temos a plataforma Plural, que é uma plataforma digital própria, que na pandemia nos deu uma mão muito boa. Além disso, né? A gente avançando para essa era tecnológica, nós adotamos, né? O Chromebook, o Learning Book, que é um Chromebook para cada aluno desde o 6º ano até o ensino médio, e isso buscando cada vez mais se adequar a esses tempos modernos. Muito legal isso, né, Carlão? Agora, Carlão, o Seta Ângulo aqui em Taquarituba começou com a sua família mesmo, é isso? Isso, começou há 30 e tantos anos atrás. Minha mãe era apaixonada pela educação, a dona Neuza Pavan, né? Saudosa dona Neuza. Isso, e ela faleceu e ficou esse legado aí a construir. E nós pegamos todo esse legado aí e demos conta de orgulhosamente fazer um ensino de qualidade e diferencial aqui na nossa região. Então, quando o Seta Ângulo começou aqui em Taquarituba, você era praticamente uma criança, Carlão. Eu estava estudando fora, né? Eu estava estudando, fazendo colegial e cursinho em Piracicaba. Depois entrei na faculdade na ESAL, que é a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, e essa época é que foi fundado o Seta Ângulo aqui em Taquarituba, né? E posteriormente, então, a gente veio trabalhar para cá, e com o falecimento, infelizmente, da minha mãe, a gente assumiu a escola Seta Ângulo, né? E também temos uma unidade em Itaí, e a gente conseguiu aí, graças ao bom Deus, fazer um excelente trabalho na área educacional. Carlão, a gente sabe que hoje o Seta Ângulo, né, fica aqui no centro de Taquarituba. No comecinho, onde é que foi instalado o Seta Ângulo aqui em Taquarituba? É naquele mesmo local ali ou não? Isso, no mesmo local. Na rua 13 de Maio, né? Inicialmente era a entrada pela 13 de Maio. Hoje nós expandimos, né? A área do Seta Ângulo, o imóvel do Seta Ângulo, e hoje o endereço é na Capitão José Cesar de Campos 271, tá certo? Ali no centro mesmo, no mesmo local, só que com áreas expandidas. E a gente tem também aí um ensino para criançadinha pequenininha, o catatal, é isso, Carlão? Isso, nós faz parte também da empresa, né? Hoje é a Toca do Leão, né? Antigamente era mudou de nome então, agora é Toca do Leão. Foi modificado para Toca do Leão porque uma empresa, se não me engano, de Sorocaba, registrou primeiro o nome da Catatal do que nós. Nós tínhamos lançado esse nome
de primeiro, né? Mas não havíamos registrado esse nome. Mas Toca do Leão também é excelente, hein, Carlão? É excelente, muito porque bom, vem, né, de encontro com o slogan, né, do Leão, essa coisa toda, e ficou, acho que até melhor do que Catatal, a Toca do Leão. Legal. Com relação às equipes, né, que trabalham tanto no Seta Anglo, na Toca do Leão e no Seta Anglo em Itaí, como é que é a equipe, Carlão? Fala um pouquinho pra gente sobre ela, por favor. Olha, eu quero parabenizar toda a nossa equipe, desde o mini maternal até o ensino médio, não é? Da forma com que eles trabalham, né? Sempre atentos, vestem a camisa, defendem a empresa, fazem da causa dos problemas dos outros, tá certo? A sua causa. E isso é o nosso diferencial. Nós somos uma escola que nos orgulhamos, né, de fazer a inclusão com as pessoas. É uma escola inclusiva e também uma escola que se preocupa, viu, Edson, com a educação socioemocional. Isso é muito importante no mundo que nós estamos vivendo aí, tá certo? De ponta cabeça, excesso de informações, né? Uma coisa que realmente assusta a sociedade. Nós temos a preocupação com a formação socioemocional dos nossos alunos. E como que é feita essa questão aí da formação socioeducacional dos alunos, Carlão? Como é que funciona isso na escola? Perfeito. Nós fizemos um convênio com a Escola da Inteligência, com o renomado Dr. Augusto Cury, que ele é um médico, né? Ele é psicólogo, ele é formado também na área educacional e ele tem um programa que se chama Escola da Inteligência. E nós fizemos essa parceria com o Dr. Augusto Cury com exclusividade, né, onde os alunos têm aulas, né, sobre o emocional, né, dentro do currículo escolar, tá certo? E nós trabalhamos o pensamento, a memória, a gestão socioemocional através desta ciência do Dr. Augusto Cury, então, que é um diferencial muito importante. Então, o Augusto Cury, ele trabalha nesse sentido aí somente com o sistema Anglo, é isso? Aqui em Taquarituba é exclusividade do sistema Anglo. Do sistema Anglo. Tá certo? Nós fizemos essa parceria com exclusividade, porque o momento atual exige a formação integral do ser humano. Legal. Tá certo? Não só na área das ciências da natureza, nas ciências biológicas, nas exatas, mas também a formação plena, integral do ser humano, para que depois, a hora que ele saia da escola, dos bancos escolares, ele faça a diferença na sociedade onde ele vive, como um ser humano integrado à sociedade e feliz com sua família. Ô Carlão, com relação à Seta Anglo de Itaí, quando que surgiu aí essa ideia de levar a empresa, a escola lá para Itaí? Quando é que surgiu isso? Basicamente foi porque haviam na época muitos alunos que se deslocavam de Itaí para cá, através de um ônibus, vans, etc. De forma que havia necessidade de se expandir lá em Itaí mais uma unidade. E devido a isso, foi na época da minha mãe e foi implantado lá em Itaí o Seta Anglo. Por sinal, tá uma maravilha, lá tá um sucesso muito grande, com muitas inovações, também no mesmo molde aqui de Taquarituba, com bastante alunos, e tá nos surpreendendo, né, o que o povo itaiense recebeu lá o Seta Anglo. O Carlão, a gente sabe que existe o sistema Anglo, né, tem as suas metas para serem cumpridas, existem as exigências, né? Como é que é essa relação aí do Seta Anglo com o sistema Anglo? Como é que funciona essa relação, Carlão? Então, o Seta Anglo é um dos sistemas de ensino mais antigos que existe no Brasil. Ele tem um diferencial muito importante, até por isso que nós optamos por manter essa bandeira, que é trabalhar o cognitivo das pessoas, a inteligência das pessoas e não somente a informação copiada, a memória das informações. Então o aluno nas nossas escolas, ele trabalha o questionamento das informações, o raciocínio em cima dos questionamentos e daquilo que é colocado pelos professores em todas as áreas. E isso é um grande diferencial, tá? Em relação a outros sistemas,
Como na nossa época, eu me lembro, Edson, a gente era muito apegado à memorização das informações. Era a tal da decoreba. Do decoreba. Eu passei muito por esta fase e tive muita dificuldade. A gente estudava para uma prova, o vestibular. A gente estudava para uma prova, decorava, né? Ficava craque para a prova, mas depois de uns três dias esquecia tudo. Esquecia tudo. E hoje você precisa trabalhar as informações, questionar as informações e trabalhar o cognitivo, né? Aí, 12:28, estamos aqui no Conversa sobre a Minha Empresa, quadro do Pop News, aqui da Pop FM de Taquarituba, com o Carlão Pavan, está falando com a gente sobre o Seta Anglo e também sobre a Unicesumar. Vamos falar, Carlão, sobre a faculdade, então. Quando que surgiu a faculdade? Como que surgiu essa ideia de vocês terem essa parceria também com a Unicesumar? Como é que foi isso? Então, como a gente já tinha em 2017 o Seta Anglo, né, com a nova direção, a gente resolveu agregar valor, né? E a gente então fez essa parceria com a Unicesumar, que é uma das maiores faculdades à distância que existe no país, com índice geral de cursos 4 e conceito institucional número 5, segundo a MEC. Explica pra gente, Carlão, esses conceitos aí, como é que é? Porque então, o pessoal que está envolvido na educação consegue entender, né? Sim. Mas pro pessoal que não está tão assim familiarizado com a educação e tal, quais são esses conceitos, que números são esses? Então, o índice geral de cursos é a qualidade dos cursos que tem a instituição. Isso é avaliado pelo MEC através de diversos mecanismos e eles lançam esse índice, né? No caso nosso, o conceito institucional é o maior que existe, é o 5. E o índice geral de cursos é 4. Isso confere à Unicesumar a maior instituição e melhor do país, tá? Então, quando a gente resolveu trazer para cá uma instituição, uma faculdade, nós optamos pela Unicesumar porque ela é uma das melhores, reconhecidamente pelo MEC. E quais são os cursos que a gente tem hoje na Unicesumar? E esses cursos são de toda a rede aí, e quais são os cursos mais procurados, Carlão? Olha, nós temos diversos cursos, né? Só para você ter uma ideia, Edson, nós temos mais de 100 cursos de graduação, né? Mais de 100 cursos de pós-graduação, tá? Nós temos cursos na área de bem-estar, na área da saúde, cursos profissionalizantes, cursos rápidos, aí é uma enormidade de cursos, não é? E todos esses cursos são cursos de altíssima qualidade. 85% dos nossos professores são mestres e ou doutores, o que faz da Universidade Unicesumar uma das melhores por excelência devido a essa qualidade. E os cursos mais procurados são? Nós temos pedagogia. É um curso bastante procurado. Educação física. Nós temos, na área de saúde, nós temos estética e cosmética, terapias integrativas e complementares. Nós temos nutrição, que vai entrar agora a partir de outubro, farmácia e biomedicina também na área de saúde. Com relação ao EAD, a gente sabe que lá no começo, Carlão, muita gente tinha um pé atrás com relação, né, esse sistema de ensino, educação à distância, mas isso tem mudado, né, Carlão? Perfeito, Edson. A gente há de sempre se adequar aos novos tempos. O conceito moderno de educação hoje não é mais um espaço físico. Hoje o conceito moderno de educação é um espaço virtual. Todas as informações de que é necessário para uma formação profissional está no computador, na rede social, na internet, no mundo cibernético. Então o conceito mudou muito. Quando você olha as estatísticas, você vê que houve um decréscimo de matrículas no presencial em torno de 8% a 10%, e houve um acréscimo de matrículas no EAD em torno de 300%, o que mostra que o EAD hoje veio para ficar, e hoje é uma forma educacional que tem muita produtividade e eficiência. Vejamos o seguinte: você vai daqui para uma cidade vizinha, ou Itapeva, Avaré, ou Itapetininga, tá? Sai à noite, começa as aulas às 8 horas da noite,
não é? Cansado, evidentemente. O professor tem uma aula lá com 40 alunos, não é? Você volta 1h30 da manhã para casa. O professor deu uma aula do jeito dele, às vezes ele não está num dia bom, ele manda ler lá, dorme na sala de aula dos alunos, não é isso? E o universo é apenas 40 pessoas, 50 pessoas. E o universo do EAD, uma aula online, não tem limites de abordagem. Nós temos 30 mil visualizações, 100 mil visualizações, tá? Então a aula no EAD, per si, ela é mais exigente e tem mais qualidade do que a aula presencial, por isso. Carlão, aqui em Itaquarituba mesmo a gente tem outras faculdades EADs, né? E eu gostaria de saber de você, como é que é essa disputa aí de mercado com essas de Itaquarituba, com as presenciais aqui da nossa região, como é que vocês chamam atenção aí para que as pessoas interessadas se dirijam até a Unicesumar, estudem lá com vocês, como é que é isso? Perfeito, Edson. Tudo que é modismo, né? Hoje, existe um interesse grande. O que a gente está vendo no sistema educacional EAD, que EAD na verdade não deveria chamar EAD, porque você tem um contato muito grande com os alunos nos polos de atuação, tá? Mas de qualquer forma, quando há esse modismo, todo mundo abre uma porta. Só que com o tempo só vai perdurar na atividade aqueles que realmente têm um compromisso, um comprometimento com os alunos, uma assistência e uma qualidade consolidada, como é o caso da EAD Unicesumar, que é a melhor EAD do Brasil. Então você vê abrir muitas EADs por aí, mas com certeza eles não vão ter a possibilidade de continuar por falta de competência. 12:34, nós conversamos aqui no Pop News, no quadro Conversa sobre a Minha Empresa, com o nosso amigo Carlão Pavan, do Seta Anglo, Taquarituba e Itaí. Tem também a Toca do Leão e tem também a faculdade Unicesumar. Carlão, a gente agradece muito mais uma vez aí pela sua participação com a gente aqui no Pop News. Se você quiser deixar os contatos aí, né, das escolas, da faculdade, fique à vontade. Muito obrigado, até a próxima, se Deus quiser. Beleza, Edson, eu que agradeço a oportunidade de poder passar algumas informações referentes à educação, a nossa escola Seta Anglo, e dizer a todos de que nós estamos lá de braços abertos para recebê-los, né? As famílias, os novos alunos. Quem quiser se matricular no Seta Anglo, é só procurar as nossas meninas lá, a Aline, não é? A Janaína, e no seguinte endereço: Capitão José Cesário de Campos, 271, tá certo? Ou a Toca do Leão, né? Ensino infantil, procurar lá as meninas que lá estão, né? E a gente faz questão de recebê-los lá. Telefone da Toca do Leão, 3762-2288, celular 99689-6589. Do Seta Anglo, telefone 3762-2829, celular 99620-2673. Só para encerrar, é dizer que nós estamos muito atentos à missão, né? A missão da educação, que eu faço questão de citar aqui, que é promover um ensino de qualidade em todas as áreas do conhecimento, formando profissionais cidadãos comprometidos com o desenvolvimento de uma sociedade justa e solidária. Forte abraço, Carlão, até a próxima. Pop News. Seja o primeiro a saber. Pop News. Aí, 12:36, vamos agora com informações da nossa equipe de reportagem. Quem está com a gente é a Daniela Longuinho, meteorologista, alerta para baixa umidade em áreas centrais do país. Vamos ouvir. As sucessivas ondas de calor em várias partes do mundo no mês de julho redobraram um monitoramento global sobre as causas das temperaturas acima da média e seus efeitos. O meteorologista Moza Salvador, do IMET, explica que parte desse cenário é atribuído à intensificação do fenômeno El Niño, que provoca aquecimento acima da média das águas do Oceano Pacífico tropical.
há também o aquecimento das águas do Atlântico Norte, especialmente em volta do continente europeu e parte da América do Norte. Somado a esses dois fenômenos oceânicos, nós temos um terceiro elemento, que é uma tendência global da elevação da temperatura do planeta. Isso já vem uma tendência já de décadas, aumentando gradativamente, que somadas acabaram contribuindo com essas temperaturas elevadas em todo o planeta, em especial no hemisfério norte, onde eles estão em pleno verão. Moza Salvador ressalta que os brasileiros também têm sofrido com temperaturas acima da média, pelo menos nos últimos 2 meses. Em Brasília, por exemplo, a temperatura máxima média em julho registrou o 4º maior valor da série histórica realizada há 60 anos. O especialista destaca a preocupação principalmente com as áreas centrais do país, que vivem período de baixa umidade. Ainda estamos em período de inverno, né? Já se encaminhando seu terço final, digamos assim, já passamos junho, julho, ainda temos mês de agosto, parte de setembro, mas a tendência é que a temperatura aumente ainda mais na sua trajetória normal de elevação, com uma perspectiva de que aumente, mas porém fica acima da sua média histórica, o que sinaliza que deve-se ter cuidados aí com relação a essas questões de áreas que são vulneráveis à baixa umidade somada a temperaturas acima da média. A baixa umidade do ar aumenta o risco de incêndios florestais e a saúde. Nesses casos, o IMET recomenda beber bastante líquido, evitar desgaste físico nas horas mais secas e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia. Com colaboração de Marcela Nogueira, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. 12:39, vamos prosseguindo aqui com as informações para você que está acompanhando o Pop News. Muito bem, vamos com mais notícias para você. O IBGE diz que quase 1% da população brasileira é de indígenas. O Amazonas é o estado com a maior concentração, cerca de 490 mil. Quem tem informações pra gente sobre isso é a Fabiana Sampaio. O Brasil possui quase 1.700.000 indígenas, o que corresponde a 0,83% da população brasileira. Os estados do Amazonas, Bahia, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Roraima concentram juntos mais de 60% desse número. O estado com a maior proporção de indígenas é Roraima, com 15%. Já o Amazonas é o local com a maior quantidade, cerca de 490 mil. Sergipe é onde esse número é menor, 4.700 pessoas. Em 2022, Manaus era o município brasileiro com maior número, 71.700. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira pelo IBGE e fazem parte do Censo Indígena 2022. Mais de 60% moram em terras pertencentes a essa população. A terra mais populosa é a Yanomami, com cerca de 27 mil habitantes e equivalente a 4,36% do total de terras indígenas. O percentual de pessoas que se consideram parte desses povos e vivem fora de localidades indígenas aumentou em todas as regiões do país. A média brasileira subiu de 15% em 2010 para mais de 41% em 2022. Porém, os pesquisadores avaliam a hipótese de que esse aumento se deu por mudanças na metodologia de coleta de dados. Uma das diferenças do censo indígena de 2010 para o de 2022 se deu na questão da autodeclaração de raça, na qual se fez a pergunta de abertura: você se considera indígena? Para as pessoas que se autodeclaravam brancas, pardas, pretas ou amarelas. Em 2010, essa conduta se restringia à coleta feita em terras indígenas. Porém, agora, nesse último censo, essa abordagem mudou, como explica a coordenadora do Censo de Povos e Comunidades Tradicionais, Marta Antunes. A hipótese dos demógrafos, dos antropólogos e também
das associações indígenas era de que o fato da gente não ter aberto essa pergunta adicional para fora das terras indígenas não tinha permitido que a população indígena dispersa pelas cidades, às vezes fora das terras, em áreas até rurais também, não tivesse essa segunda oportunidade de compreender que o Instituto de Estatística está perguntando sobre o seu pertencimento étnico indígena. Existem indígenas em 4.832 dos mais de 5.500 municípios brasileiros. O número é maior que o registrado em 2010, quando era de 4.480. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. 12:43, já nós vamos ter as informações do esporte para você que gosta de futebol, continue ligado aqui no Pop News, já as informações do futebol para você. Polícias. Aí, 12:43, vamos com as informações da polícia. Temos informações da polícia aqui no Pop News. Homem é detido suspeito de aplicar golpe do falso assistente social. Prejuízo chega a R$20 mil. Suspeito foi preso em Avaré. De acordo com o portal G1, um homem de 39 anos foi detido em Avaré, suspeito de aplicar o golpe do falso assistente social em dezenas de pessoas aqui na nossa região. O acusado foi preso na semana passada, mas o caso só foi divulgado nesta quinta-feira. De acordo com a Delegacia de Investigações Gerais, a DIG, o estelionatário foi identificado a fazer uma nova vítima. Ele foi identificado, então, ao fazer uma nova vítima de 69 anos em Ourinhos. As investigações indicam que o suspeito se passava por assistente social e prometia benefícios aos idosos. Durante a abordagem, o criminoso trocava o cartão bancário das vítimas e, ao obter a senha, deixava o local. Em seguida, ele realizava saques. O esquema causou um prejuízo, então, de aproximadamente R$20 mil. Em depoimento à polícia, o suspeito confessou os crimes. A DIG apurou que o golpista possui uma extensa ficha criminal, sendo a maioria por estelionato aplicado em idosos nas cidades de Angatuba, Bofete, Botucatu, Paranapanema, Pederneiras e Taquarituba. Então, para você ter uma ideia, este estelionatário aplicou golpe ou golpes aqui em Taquarituba também. Então ele se passava aí por assistente social, um falso assistente social. Então ele aplicou golpes nessas cidades todas que a gente citou aqui e aplicou o golpe aqui em Taquarituba também. Angatuba, Bofete, Botucatu, Paranapanema, Pederneiras e Taquarituba. Então passou por aqui, mas a polícia já fez a parte dela, atuou muito bem, parabéns aí a DIG, e esse homem já está à disposição da justiça. Deixa eu ver se está à disposição ou foi liberado. O acusado, na verdade, foi ouvido e depois liberado para responder em liberdade pelo crime de estelionato, mas a polícia chegou nele, parabéns aí a polícia. 12:46, temos mais informações aqui da polícia pela nossa região. Vamos com mais uma informação aqui para você que está acompanhando o programa. Deixa eu abrir aqui neste outro aplicativo, pois nós temos aqui informação da polícia. Deixa eu ver se está aqui. Tá aqui. Já consegui aqui. De acordo com as informações, adolescente é apreendido pela polícia militar após furtar motocicleta em Avaré. Policiais militares receberam informações de que um adolescente havia furtado uma motocicleta na noite do dia 2, portanto foi anteontem, e que essa pessoa e que essa moto estava estacionada na rua São Paulo. Ao contatá-lo na presença de sua genitora e sua mãe, no bairro Vila Timóteo, o menor confessou a autoria do furto e indicou a localização do objeto. Porém, ao chegar no local, o veículo não estava. Após intensificação do patrulhamento, uma equipe localizou o veículo estacionado na rua Lício Ulisses Freitas. Diante dos fatos, a mulher, a mãe do adolescente e ele, de 14 anos, foram conduzidos ao plantão policial de Avaré, os quais foram ouvidos pela DIG e a motocicleta foi entregue ao seu proprietário. Esportes.
Meio-dia e 47 foram as informações da polícia. Informações da polícia aí pela nossa região. Agora nós temos as informações esportivas para você. Flamengo vence Olímpia no Maracanã. Temos resultados aí de outros jogos, de outras partidas. Quem está com a gente é o Bruno Mendes. Fala, Bruno. E vamos começar com Taça Libertadores da América, oitava de final, jogo de ida. O Flamengo venceu no Maracanã Olímpia por 1-0. Copa Sul-Americana também nas oitavas de final, jogo de ida. O São Paulo foi até a Argentina e perdeu para o São Lourenço por 1-0. América Mineiro e Bragantino ficaram no 1-1. Muitos jogos vão movimentar o fim de semana. Série B do Campeonato Brasileiro nesta sexta. Teremos Mirassol e Sampaio Correia. Neste sábado, Série A do Brasileirão com 4 jogos. Santos e Atlético Paranaense. Goiás e Fortaleza. Internacional e Corinthians. Jogo que a Rádio Nacional transmite 9h. Fluminense e Palmeiras. Série B do Campeonato Brasileiro, 4 jogos. O Clássico Avaí e Criciúma. CRB e Botafogo de Ribeirão Preto. Ituano e Guarani. Sport Novo Horizontino. Pela Série D do Campeonato Brasileiro, jogo que a TV Brasil transmite 4h, Portuguesa do Rio de Janeiro e Operário do Mato Grosso. No domingo, Série A do Campeonato Brasileiro com 6 jogos, São Paulo e Atlético Mineiro, Vasco da Gama e Grêmio, Bahia e América Mineiro, Curitiba e Bragantino, jogo que a Rádio Nacional transmite 8h30, Cruzeiro líder Botafogo, ainda tem Cuiabá e Flamengo. Pela Série B, 2 jogos, Ponte Preta e Chapecoense, Ceará e ABC, e o jogo que a TV Brasil transmite da Série D neste domingo, 4h, Tuna Luz e Maranhão. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. Meio-dia e 49 foram as informações do esporte para você. Deixa eu ver se temos mais alguma aqui. Temos mais uma informação aqui esportiva. Governo elabora ações para combater racismo no esporte. O governo federal divulgou nesta quinta-feira, portanto ontem, uma série de iniciativas para tentar conter a prática de racismo nos esportes. Elas foram feitas por um grupo técnico criado pelo Ministério do Esporte, depois de mais um caso de racismo no futebol em junho. Naquela vez, os ataques foram contra o assessor pessoal do jogador Vini Júnior durante o amistoso do Brasil contra a Guiné, na Espanha. Mas em maio, o atacante brasileiro já tinha sido vítima de racismo no país europeu, jogando pelo Real Madrid, como lembrou a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Para combater a prática no esporte, o grupo técnico preparou um relatório com propostas que vão servir de base para um programa nacional contra racismo. São 18 ações envolvendo entidades esportivas, atletas, torcidas e o acesso à justiça. Entre elas estão a criação de selo e de prêmio para entidades esportivas antirracistas, a oferta de assistência psicológica para atletas negros e parcerias educativas entre torcidas organizadas e coletivos. Além disso, será proposta a criação de uma autoridade nacional para prevenção e combate à violência e à discriminação no esporte e um acordo de cooperação entre o governo federal e a CBF. A Confederação Brasileira de Futebol deve ser firmado. O objetivo é combater a violência nos estádios por meio da identificação dos torcedores racistas, como explicou aí o secretário de Acesso à Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Marivaldo Pereira. Segundo o secretário, a iniciativa chamada de Estádio Seguro já foi inclusive testada no Maracanã e deve ser implementada até o final desse mês. Entre as ações do relatório estão previstas também campanhas educativas e de comunicação para combater o racismo. Para a ministra do Esporte, Ana Moser, todas essas ações representam o início dos trabalhos. Segundo Ana Moser, parte das ações serão implementadas ainda este ano. Segundo ela, então isso vai acontecer. Também para combater o racismo, a CBF adotou desde fevereiro a possibilidade de punição a clubes. Os casos serão encaminhados à Justiça Desportiva para aplicação de multa, perda de mando de jogo ou pontos ao clube infrator. Meio-dia e 52. Mais uma vez um forte abraço aí pro meu amigo Alexandre, que é diretor da Escola Bernadette aqui em Taquarituba. Só lembrando você que a gente vai ter jogo hoje da Bernadette contra a Maria de Lourdes a partir das 6:30 da noite pelo Bom
de Bola, Bom de Escola, lá no ginásio Meninico, teremos essa partida e outras. Então a gente tá falando dessa, mas você aí que é pai, você que é taquaritubense, né? Vai prestigiar aí essas partidas que são realmente sensacionais. Então, um forte abraço aí pra garotada que está envolvida aí no Bom de Bola, Bom de Escola aqui de Taquarituba. Pop News. Seja o primeiro a saber. Pop News. Aí, 12:52, a gente estava esperando aqui o nosso amigo Gabriel, que é o presidente da Associação de Voluntários no Combate ao Câncer Unidos pela Vida de Taquarituba. A gente agendou a entrevista aí com o Gabriel, ele estava em Botucatu, me parece que não deu tempo de ele chegar aqui aos estúdios da Pop FM, mas a gente vai reagendar a entrevista com o Gabriel, que é o presidente da Associação de Voluntários no Combate ao Câncer Unidos pela Vida de Taquarituba, essa associação aí que presta um trabalho relevante aí para os taquaritubenses, muitas famílias atendidas, a pessoa que tem câncer realmente necessita aí de bastante apoio, a família da pessoa que tem câncer também precisa aí de apoio, e a Associação de Voluntários no Combate ao Câncer Unidos pela Vida de Taquarituba faz um trabalho maravilhoso. Então a gente vai ter aí numa próxima oportunidade o nosso amigo Gabriel aqui. Agora 12:53, lei permite previdência complementar como garantia para empréstimos. Quem tem informações pra gente sobre isso é a Daniela Longuinho. O Senado aprovou nesta semana um projeto de lei que permite o uso de valores depositados em planos de previdência complementar aberta como garantia para empréstimos bancários. Apresentado pelo Ministério da Fazenda, o texto foi aprovado pela Câmara dos Deputados em junho e agora vai à sanção presidencial. Segundo o governo, o projeto pretende evitar que os titulares de produtos financeiros alcançados por planos de previdência complementar saquem os recursos em condições desfavoráveis. Ou seja, segundo essa análise, na hora da dificuldade, seria melhor recorrer a um empréstimo com garantia do que resgatar os valores aplicados nesse tipo de investimento, que é semelhante à poupança. Para entender mais sobre o tema, conversamos com a doutora em Direito Previdenciário, Daniele Carreira Turquete. A advogada explica que a previdência complementar aberta tem grande margem de escolha. O investidor faz um planejamento a partir das coberturas que deseja. Por exemplo, para invalidez e morte, direciona seus investimentos pessoais e escolhe o tipo de regime, que pode ser progressivo ou regressivo. A especialista avalia que o texto aprovado no Congresso traz um ambiente de mais investimentos para o país. O projeto de lei aprovado permite uma maior autonomia da vontade do investidor, e isso se alinha muito às bases do sistema de previdência complementar, já que a previdência aberta ela é acessível a todos que desejem fazer esse investimento, independentemente de ter ou não mesmo um vínculo com o regime geral, que a gente chama de segurado obrigatório, ou o facultativo, que é aquele que não tem nenhum vínculo de emprego. O estudante, o desempregado também podem se filiar. Daniele Carreira opina que o projeto se mostra como mais uma alternativa para a tomada de crédito e lembra que a previdência complementar já pode ser objeto de penhora em ações judiciais por dívidas. Então, se o empréstimo é tomado e não pago, numa ação judicial esse valor já é possível ser penhorado. Então, faz todo o sentido dessa possibilidade de trazer uma própria vantagem para o investidor aí que aderiu à previdência complementar, já que ele vai ter acesso ao crédito e vai poder tomar a sua decisão, né? Vai poder exercer a sua autonomia, que é muito característico na previdência complementar. Daniele Carreira ressalta que o tomador de empréstimo deve se atentar às condições do contrato, os juros, custo efetivo e prazo de vencimento. Ela cita um exemplo de quando o empréstimo não é vantajoso. É importante, então, checar o rendimento da aplicação de previdência privada e as taxas de sua administração, já que investimentos com baixo rendimento, somados a altas taxas de administração, podem nem se mostrar interessante no longo prazo. E aí, então, o resgate
realmente pareceria mais viável. Ou seja, a gente nota que há um alto grau de arbitrariedade e livre exercício da vontade pelo indivíduo, que vai estar ciente das condições dos dois negócios jurídicos, vai decidir por aquele de mais interessante economicamente. De acordo com o Ministério da Fazenda, o potencial de recursos que pode ser oferecido com ativos da Previdência Complementar Aberta é de cerca de R$1 trilhão. A medida também vale para quem tem seguro de pessoas, títulos de capitalização e para cotistas do Fundo de Aposentadoria Programada Individual. Com produção de Salete Sobreira, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. 12:57, temos mais uma informação aqui da nossa equipe de reportagem para você que está acompanhando o Pop News. Vamos com mais uma informação. São Paulo tem a campanha que tenta combater assédio contra mulheres em locais públicos. A São Paulo por Todas foi lançada nesta semana. Quem tem mais informações para a gente sobre isso é o Leandro Martins. Vamos ouvi-lo. Combater a violência e o assédio contra mulheres em espaços públicos e privados é o objetivo da campanha São Paulo por Todas, que foi lançada esta semana. A iniciativa visa medidas de acolhimento, proteção e segurança das mulheres em bares, restaurantes, casas de eventos, boates e outros estabelecimentos de gastronomia e lazer. Os materiais publicitários divulgam o protocolo Não Se Cale, o selo Estabelecimento Amigo da Mulher e mensagens da forma como a mulher pode buscar ajuda e também de como a população em geral pode ajudar uma vítima de abuso, importunação ou violência. Importunação sexual é crime e agora os estabelecimentos do estado de São Paulo deverão treinar seus funcionários para ajudar vítimas de assédio. Se você vir este selo, fique tranquila. Se você vir esse gesto, ajude. Esse gesto divulgado na campanha é o sinal de ajuda, muito simples de fazer com apenas uma mão e de forma discreta. O gesto envolve 3 passos. A palma da mão aberta e voltada para fora. Depois, dobrar o polegar ao centro da palma e finalmente fechar os outros dedos sobre o polegar, em referência a situações de ameaça ou coação. Esse sinal de ajuda, criado por uma ONG canadense de proteção a mulheres, já é conhecido nas redes sociais e utilizado em mais de 40 países. As peças publicitárias foram produzidas para o governo de São Paulo pela agência DPZ e serão veiculadas em TV aberta, portais, redes sociais, rádio e mobiliários urbanos, como pontos de ônibus durante todo este mês de agosto. Depois, também serão divulgados dentro de veículos de transporte coletivo, como trens, ônibus e metrô. Da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Martins. Aí, pontualmente, 1h da tarde, reta final aqui do Pop News para Taquarituba e toda a nossa grande região. Vamos com os destaques finais aqui do programa. Para você que está nos acompanhando, Cristiano Zanin toma posse como ministro do Supremo Tribunal Federal. Na posse do ministro do Turismo, Lula afirma que haverá mais mudanças. Celso Sabino, do União Brasil, assumiu a pasta nesta quinta-feira. Plataforma apresenta dados sobre animais em risco de extinção no país. Polícia Federal cumpre mandado contra suspeito de incitar ataques a Lula. Ontem, um homem foi preso por falar que atiraria no presidente. Tá aí informações para você. Aqui no Pop News, destaques finais, temos mais aqui. Polícia Federal combate desmatamento para criação de gado na floresta amazônica. Lula quer premiar prefeitos que evitarem queimadas e desmatamento. A gente destacou isso ontem aqui no programa. Temos mais aqui. Governo e organizações pedem fim imediato da Operação Escudo em São Paulo. Temos aqui mais uma informação. Em voto, Mendonça se declara apto a julgar marco de terras indígenas. Aí, destaques finais aqui do programa, uma informação importante aqui sobre educação. Inscrições do Enseja de pessoas privadas de liberdade terminam hoje. Campinas confirma mais 2 mortes por febre maculosa. Lula embarca para agenda de 6 dias na região norte.
Mulheres, pessoas trans e desempregados têm saúde mental mais abalada. Que coisa, hein? Governo realiza concurso público com 814 vagas. Polícia Federal cumpre mandado contra suspeito de ataques ao presidente Lula. A gente já falou sobre isso também instantes atrás. Ministro da Justiça, por meio das redes sociais, disse que estas ameaças contra autoridades não é liberdade de expressão e a Polícia Federal vai aplicar a lei contra criminosos. Chegamos ao final de mais um programa. Para você, um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Na sequência tem o nosso amigo Neto com o Interligados, com muita música legal e muita alegria nesta tarde de sexta-feira aqui na Pop FM. Forte abraço, até a próxima.